Vamos abrir a palavra de Deus para o nosso estudo em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós leremos dos versos 12 a 16. Filipenses 2, 12 a 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. A teologia certamente não é especulação filosófica. Ela desemboca em vida. James Montgomery Boyce, pastor presbiteriano da 10ª Igreja da Filadélfia, já falecido, um dos mais prolíferos escritores do século XX, comentando esse texto, diz que a verdade sempre desemboca em ação. A teologia tem um propósito, não apenas nos informar, mas também nos transformar. Não apenas nos conduzir ao conhecimento, mas nos levar à vida. E se vocês perceberem, Paulo está aqui concluindo este hino soteriológico no capítulo 2, versos 6 a 11, e logo em seguida fazendo uma aplicação prática. Notem vocês que Paulo introduz este hino soteriológico para corrigir um problema, o problema da desunião, da desarmonia que estava existindo na igreja, provocado pelo egoísmo, quando algumas pessoas estavam agindo na igreja por partidarismo e vanglória. Então Paulo introduz o exemplo supremo de humildade, mostrando a nós este belíssimo texto da cristologia, da sua humilhação e exaltação. E agora ele conclui este assunto e volta à aplicação prática. Porque notem vocês como ele consegue conectar no verso 12. Assim, pois, esta preposição pois, é um elo de conexão entre o que Paulo acabou de falar e agora o que ele vai continuar ensinando. O que é que ele quer dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer com isso é o seguinte, que a teologia, a doutrina, o conhecimento nos prepara para a vida, para a obediência, para a vivência cristã. A nossa teologia não é algo à parte da nossa prática de vida. É exatamente isso que Paulo está querendo mostrar. Ele agora vai exortar a igreja, exortar os crentes a viverem em amor e a vida cristã. E ele conecta isso outra vez ao exemplo de Cristo. E eu quero, à guisa de introdução, levantar 3 questões antes de nós entrarmos propriamente no estudo do texto. E o primeiro ponto importante, à guisa de introdução, é que o exemplo de Cristo é o nosso maior estímulo à obediência. Se vocês perceberam, Paulo está aqui num capítulo altamente prático, ensinando a igreja como resolver os problemas das desavenças, das disputas, da desarmonia dentro da igreja. Este é o problema que ele foca no capítulo 2, versos 3 e 4. E qual é o exemplo maior que Paulo vai evocar e vai chamar para corrigir um problema prático, pastoral, interno na igreja? O exemplo de Cristo. E ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por que os problemas existem dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, no contexto do nosso trabalho, nas instituições, na sociedade, enfim? É porque, via de regra, nós colocamos o eu na frente do outro. Como é que Paulo corrige isso? Dando o exemplo de Cristo.
que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, se humilhou. Se você olhar para o exemplo de Jesus, você jamais colocará o eu na frente do outro. Este era o problema que estava existindo na igreja. E o exemplo de Cristo é o nosso maior modelo para nós corrigirmos a nossa conduta, do ponto de vista da vivência com as outras pessoas. O exemplo da humilhação de Cristo serve para nos guiar. E o exemplo da exaltação de Cristo serve para nos encorajar. Segundo ponto, à guisa de introdução, é que doutrina sempre tem propósito prático. Isso é maravilhoso no apóstolo Paulo. Vocês notam que Paulo sempre dá doutrina. Talvez quase que um modelo contínuo de Paulo nas suas cartas. Primeiro ele mostra doutrina, depois ele aplica a doutrina na vida. E é maravilhoso isso, irmãos, porque muitas vezes as pessoas ficam até cismadas de estudar doutrina, e em alguns lugares, algumas igrejas não gostam de estudar doutrina. Os cultos doutrinários às vezes se esvaziam, talvez por desgosto da verdade, por não ter prazer na verdade, e outras vezes porque nós falhamos em conectar a doutrina com a vida. De forma nenhuma no Novo Testamento você vai encontrar nem Jesus nem os apóstolos ensinando doutrina divorciar de vida, divorciar de conduta, divorciar de prática do cristianismo. Nós temos a doutrina para que ela desemboque, desague exatamente na nossa conduta diária, na nossa prática diária. Ela é a base da ética. O ensino de Paulo nos mostra que doutrina sempre há de nos conduzir a um cristianismo prático. Por isso, quanto mais teologia você conhece, mais humilde você deve ser, mais cheio de amor deve ser o seu coração. Terceiro aspecto prático que eu quero chamar: a obediência do cristão é ultra circunstancial. O que significa isso? Alguns crentes da igreja de Filipos estavam tendo um problema. Olha comigo aí no verso 27 do capítulo 1, o que Paulo diz aí. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito. Agora, preste atenção no verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que você percebeu aí? É que alguns crentes daquela igreja estavam tão ligados a Paulo, tão dependentes da presença física de Paulo, que eles só obedeciam, só viviam, se Paulo estivesse com eles. Este é um perigo e é um risco que nós corremos hoje. Nós só trabalharmos se as pessoas nos notarem, se tiver alguém por perto para nos ver, para nos acompanhar, ou para nos encorajar, ou para nos elogiar, ou para nos cobrar alguma coisa. Aqueles crentes estavam desestimulados a prosseguirem no desenvolvimento da carreira cristã pelo fato de Paulo não estar com eles. E Paulo precisa exortá-los a permanecerem firmes no progresso da vida espiritual, mesmo quando ele não está presente. Você não pode depender de alguém estar do seu lado para você desenvolver a sua vida cristã. O seu exemplo maior, a sua motivação maior é Jesus. E não alguém, seu par, estar do seu lado ou não, estar presente ou não. Daí, queridos, então, dito isso à guisa de introdução, eu quero chamar a sua atenção para os pontos dessa mensagem. Se você notou, o Paulo está tratando aqui da salvação, sobretudo o desenvolvimento da salvação. Então vamos olhar o primeiro ponto, a salvação recebida. A salvação recebida. E olha o verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Precisamos entender aqui algo muito importante. A salvação não é uma conquista humana. A salvação é um presente merecido de Deus. Ela é nossa, não por direito de conquista. Ela é nossa por dádiva e merecida. A salvação não é um prêmio das nossas obras. A salvação é um troféu da graça de Deus. Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, precisamos entender aí que
esta salvação é nossa porque nos foi dada. É nossa porque um outro alguém, diferente de nós, a comprou por um alto preço e nos-la deu gratuitamente. Ela não é nossa porque nós a compramos, porque nós a adquirimos, porque nós a conquistamos ou porque nós a merecemos. A segunda coisa que eu quero focar aqui é que a salvação verdadeiramente nos pertence. Olha aí o versículo 12, desenvolvei a vossa salvação. Ela é nossa, ela nos pertence, ela é nossa propriedade. E sabe, irmãos, alguns irmãos nossos, por não estarem tão arraigados nas doutrinas da graça, ficam inseguros acerca deste ponto. Alguns irmãos nossos que pensam que nós podemos ter a salvação hoje e perdê-la amanhã, que nós podemos estar salvos hoje, estamos perdidos amanhã, de sermos filhos de Deus hoje e deixarmos de ser filhos de Deus amanhã. Mas esta é uma impossibilidade absoluta, porque a verdade de Deus nos revela que uma vez salvos, nós somos salvos para sempre. E o entendimento disso depreende-se do fato de que a nossa salvação nos foi dada como um ato legal. Ou seja, Jesus Cristo comprou a nossa salvação com o seu sangue. A morte de Cristo na cruz não foi para possibilitar a nossa salvação, mas foi para nos comprar. Por isso a gente chama isso de morte expiatória, substitutiva, vicária. Ele morreu em nosso lugar. Porque Deus é justo, Deus não pode penalizar o pecado duas vezes. Deus não pode cobrar de nós aquilo que Ele já cobrou do seu próprio Filho. Jesus Cristo morreu por nós e em nosso lugar e em nosso favor. E de uma linguagem forense, Paulo diz, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta linguagem, desenvolvei a vossa salvação, ela é enfática. A salvação verdadeiramente é nossa. Ela nos pertence, porque ela nos foi dada gratuitamente pela graça de Deus. Vamos olhar o segundo ponto da mensagem. Não apenas a salvação recebida, mas a salvação desenvolvida. A salvação desenvolvida. Olha os versos 12 e 13. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera ou quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu quero destacar aqui 5 aspectos importantes no texto. Primeiro, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Preste atenção. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Embora a salvação é obra exclusiva de Deus, nós precisamos cultivá-la e desenvolvê-la. E aqui, irmãos, eu quero corrigir 2 equívocos muito comuns no meio religioso. O primeiro equívoco é de que a salvação é resultado do esforço humano. A maioria das religiões do mundo prega isso. Que a salvação é um prêmio. Que você merece a salvação. Que você conquista a salvação. Que Deus ajuda quem cedo madruga. Que Deus ajuda quem trabalha e quem se esforça. Se você fizer a sua parte, Deus fará a dele. Se você cooperar com Deus, então você terá a salvação. Então a salvação é ensinada como se fosse um prêmio que você recebe no final da sua jornada, e então você a mereceu e você a recebe como um troféu. Isso é um erro, isso é um engano, isso é um equívoco. A salvação não é prêmio do esforço humano. A salvação é uma obra exclusiva da graça de Deus. O segundo equívoco muito comum é a ideia de que a salvação é uma parceria do homem com Deus. Isso foi ensinado através de uma doutrina chamada sinergismo. O sinergismo é quando você faz uma parte e Deus faz a outra. Você coopera com Deus e essa cooperação sua com Deus resulta na sua salvação. Você faz uma parte, Deus faz a outra. Não é isso que Paulo está falando aqui de forma nenhuma. Não é isso que está na mente de Paulo quando ele está dizendo desenvolvei a vossa salvação. Notem vocês que Paulo está dizendo desenvolvei a vossa. A salvação já é nossa. Nós não
a possuímos depois de a desenvolvermos. Nós a desenvolvemos porque a possuímos. Ela é uma propriedade nossa, dada por Deus. E desta maneira nós precisamos entender que a graça de Deus não é uma desculpa para não fazermos nada. Antes é uma forte razão para fazermos tudo. É um outro grande equívoco hoje. É que as pessoas dizem assim, bom, eu já estou salvo mesmo. Salvação não se perde mesmo. Então deixa eu cruzar os braços e viver uma vidinha medíocre. Porque eu não corro o risco de perder a minha salvação. E eu preciso afirmar, à luz da Bíblia, que aqueles que pensam assim, possivelmente nunca foram salvos. Aqueles que pensam assim, possivelmente nunca foram transformados, nunca foram regenerados, nunca nasceram de novo, nunca se tornaram filhos de Deus. Porque é impossível que alguém se torne filho de Deus pela graça de Deus sem desejar crescer. É impossível que alguém que experimentou as delícias espirituais tenha prazer nas coisas deste mundo, ao ponto de não buscar as coisas lá do alto, de não purificar-se a si mesmo. Conforme lemos hoje em 1 João 3, versículo 3. Por isso Paulo diz, desenvolvei. Esse é um esforço contínuo. A obra da graça de Deus em nós não nos isenta da responsabilidade de nós crescermos, de nós avançarmos, de nós lutarmos e de nós entrarmos nessa corrida. A ideia aqui do texto é trabalhar até a consumação. A ideia é a seguinte, é que a salvação é como se fosse uma mina de ouro, uma mina de pedras preciosas. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, cave e explore essa mina. Não deixe nenhuma dessas riquezas por serem exploradas. Tome posse de tudo aquilo que representa esta riqueza para a sua vida. Não fique na superfície, mergulhe nas profundezas. Usufrua de tudo aquilo que pertence a você, desenvolva essa salvação que já é sua. A ideia ainda é a de um campo, onde você vai cultivar este campo e explorar todo o potencial deste campo para que esta lavoura produza o máximo. Esta é a ideia que Paulo está mencionando aqui para nós. Este verbo, desenvolver a vossa salvação, traz a ideia de você desenvolver de forma plena e absoluta, como se você estivesse resolvendo um problema de matemática e não parar a equação até você chegar no resultado final. E qual é o resultado final? A salvação, ela é também escatológica. De tal maneira que nós já fomos salvos com respeito à justificação, nós estamos sendo salvos com respeito à santificação, mas nós seremos salvos com respeito à glorificação, e nós devemos desenvolver essa salvação até chegarmos na plenitude dela, na glorificação. Segundo ponto, a posse e o desenvolvimento da salvação produz reverência e não relaxamento. Olha bem o que está escrito no versículo de número 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Preste atenção que em momento nenhum Paulo está dizendo, olha, já que vocês estão salvos, fiquem tranquilos. Não se preocupem. Acomodem-se. Vocês não têm que ficar inquietos, incomodados com a vida de vocês. Aliás, vocês já estão salvos. Aliás, vocês já estão garantidos. Não é isso que Paulo está dizendo, ele diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Certamente este temor não é o temor servil de um escravo que se arrasta aos pés de seu senhor com medo dele. Este é o temor de um filho que por causa do grande amor que recebeu do pai não quer ferir o seu coração, não quer entristecê-lo. Este é o temor de alguém que foi tão privilegiado que não quer magoar o coração daquele que o amou e que lhe deu tamanha dádiva. Sabe, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é que se nós recebemos a salvação, nós não vamos ser crentes acomodados, mas vamos querer crescer cada dia à imagem de Jesus, com reverência, com profundo respeito, levando as coisas de Deus a sério, levando Deus a sério. Há uma coisa, irmãos, que me preocupa muito hoje, e não sei se vocês já notaram isso. Olha para a Bíblia, e vocês notarão que os homens e mulheres que mais andaram com Deus
se dirigiram a Deus, dizendo: Deus grande e temível. Olha para Daniel, um homem amado no céu. Ele se dirige a Deus, dizendo: Deus grande e temível. Quanto mais perto de Deus as pessoas andavam, mais elas o reverenciavam. Hoje as pessoas andam distantes de Deus, mas parecem ter uma linguagem de intimidade com Deus. Chamam Deus de paizinho, mas a vida está longe de Deus. Se afastam de Deus. Tem proximidade no linguajar, mas não tem intimidade no relacionamento. Parece que vão longe os dias em que os puritanos da Inglaterra falavam de agonia do arrependimento. Talvez hoje o sermão de Jonathan Edwards, pecadores nas mãos de um Deus irado, não encontraria eco na nossa geração. As pessoas vivem hoje numa geração complacente, porque não tem mais reverência, não tem mais temor, não temem e não tremem diante da majestade de Deus. É isso que Paulo está colocando aqui. Essa salvação precisa ser desenvolvida neste propósito e nesse aspecto. Terceiro ponto, o desejo pela salvação é obra de Deus em nós. Olha o verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Irmãos queridos, preste atenção nesse ponto. Nenhum desejo pela salvação haveria em nós, se primeiro Deus não mudasse as disposições íntimas da nossa alma. Nenhum ser humano jamais desejará Deus sem que Deus primeiro mude o seu coração para buscá-lo. Nós não buscaremos a Deus sem que primeiro sejamos encontrados por Deus. Nós não poderíamos sequer começar a buscar a Deus se Deus primeiro não mudar o nosso coração. E essa palavra que aparece aí, Deus é quem efetua, é o verbo que traz a palavra energia. E essa expressão significa a capacitação de Deus, que nos move, que nos impulsiona, que nos empurra para buscar a Deus e ter sede de Deus e desejar a Deus. Preste atenção nisso. Todas as vezes que o seu coração anela por Deus, anseia por Deus, e você sente um desejo imenso na sua alma de buscar a Deus, de orar a Deus, de ler a palavra de Deus, de adorar a Deus, de estar na casa de Deus, é porque Deus já está agindo em você. Esta obra não começa em você. Na verdade, isto é um refluxo do próprio fluxo de Deus agindo em você. Na verdade, esta ação sua já é uma reação diante da ação de Deus em você. Aliás, nós não temos a capacidade de efetuar isso em nós mesmos, não só na salvação, em outras áreas. Por exemplo, na área física, na área intelectual, nem na área espiritual. Querem ver uma coisa? Na área física, quem de nós tem capacidade de dizer: bom, eu quero crescer mais 10 centímetros, e consegue crescer mais 10 centímetros? Nós não conseguimos. Quem de nós, por exemplo, pode decidir: eu quero ter 40% de QI a mais do que eu tenho? Não vai conseguir, é impotente para isso. Quem de nós aqui pode decidir correr 100 metros em 8 segundos? Não adianta, nós não temos essa performance para isso. Quem de nós aqui pode escolher: bom, eu quero ser tão bonito quanto um astro de cinema? Não vai conseguir. Veja que a nossa limitação não é apenas na área espiritual, nós temos limitações na área física e na área intelectual, e sobretudo na área espiritual, nós temos limitações. Poderia um morto escolher alguma coisa? Antes de nós desejarmos alguma coisa, Deus nos acordou para a vida, e Deus despertou em nós esse desejo. Nós poderíamos comparar-nos como um homem que está à beira de um buraco, de um grande abismo. Enquanto estamos à beira desse buraco, nós somos livres para não cair nele. Mas se nós cairmos nele, nós não temos mais condições de sair dele pelo nosso próprio esforço. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão foi o único homem que conheceu o livre-arbítrio. Porque Adão tinha a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Depois de Adão, ninguém mais teve livre-arbítrio. Porque hoje nós não temos capacidade de escolher o bem e fazer o bem. A não ser que Deus nos tire desse buraco e nos diga agora: este é o caminho, seguir por ele. Jamais poderíamos fazê-lo por nós mesmos. Mas prossigamos. Quarto lugar, Paulo está nos dizendo que a continuação do processo da salvação também é obra de Deus. Olha aí o versículo 13.
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Que coisa maravilhosa, irmãos. É Deus quem opera em nós. Se nós não estivermos ligados a Deus, nós não teremos condições de progredir na nossa vida espiritual. Não só a nossa regeneração é obra de Deus, mas a nossa santificação também. Nenhum de nós pode progredir espiritualmente se Deus não agir em nós. Nenhum de nós. Pode desejar o bem, pode realizar o bem, pode crescer, pode melhorar, pode se aperfeiçoar, pode chegar à imagem de Jesus, a não ser pela obra da graça de Deus em nós. Como você não pode passar sua roupa se você não plugar o ferro elétrico lá na tomada, lá na fonte de energia. Como a rosa não pode ter beleza se ela não receber a luz do sol para se processar a fotossíntese. O Senhor Jesus Cristo disse, nem também vós podeis dar fruto, diz a palavra, se não permanecerdes em mim. A não ser que o Senhor esteja ligado a nós, nós não poderemos produzir os frutos do Espírito na nossa vida. Em último lugar, a obra da salvação é resultado da vontade de Deus. Versículo 13 diz, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a salvação é operada em nós, não à parte da vontade de Deus, não contra a vontade de Deus, mas por causa da vontade de Deus. E agora eu chamo a sua atenção para o último ponto da nossa mensagem. A salvação demonstrada. A salvação demonstrada. Versículos 14 a 16. Você vai perceber aí um fato muito interessante. Porque Paulo está tratando de obediência. Tratando de obediência. Versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação. Desenvolver a salvação é um ato de obediência. Agora, você sabe que obediência pode ser de duas formas. A obediência externa e a obediência interna. Todos nós sabemos essa diferença. Por exemplo, o pai e a mãe podem chegar para o filho, para a filha e dizer, meu filho, faça isso, faça aquilo. E o filho ou a filha não desejar fazer. E o pai e a mãe engrossam a voz e dizem, vai fazer sim. E o filho faz. Mas faz a contragosto. Faz com medo do castigo. Como aquele menino, Peralta, que a professora chegou para ele e disse, filho, se assente por favor. Ele diz, eu não vou sentar não, professora. A professora chegou perto desse menino, se assente por favor. Eu não vou sentar não, professora. Ela engrossou, sente-se por favor. Ele diz, eu vou sentar, mas no coração eu estou de pé. Ele obedeceu, mas no coração ele desobedeceu. É possível alguém obedecer a Deus a contragosto. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa obediência precisa ser uma obediência de coração. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos importantes. Primeiro, a salvação é demonstrada através de relacionamentos transformados. Olha comigo o versículo 14. Fazei tudo sem murmuração nem contenda. Note que Paulo está retomando o seu assunto inicial do capítulo 2, versículo de 1 a 4. Qual era o problema da igreja de Corinto? Ou melhor, de Filipos? O problema da igreja de Filipos era desarmonia, era desunião. Eram crentes que estavam trabalhando, mas sem unidade de coração e de mente, por partidarismo, por vanglória. Líderes que estavam disputando entre eles, rogo Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Eles estavam trabalhando, mas não trabalhando em harmonia. Talvez lutando uns contra os outros, falando mal uns dos outros, provocando contenda uns contra os outros, murmurando uns contra os outros. E Paulo então começa a dizer que a salvação precisa ser demonstrada através de relacionamentos transformados. Qual a diferença entre murmuração e contenda? A palavra grega, contenda, é muito mais algo interno. É muito mais aquela argumentação da mente e do coração. E a murmuração é muito mais o extravasamento dos resultados dessas contendas da mente, do coração e da alma. A palavra murmuração foi apanhada de empréstimo, certamente aqui, do povo de Israel. Você se lembra que o povo de Israel foi uma geração, na linguagem de Moisés, em Deuteronômio 32:5, uma geração perversa e depravada, que murmurou contra Deus e contra Moisés. Quando estava no Egito, o povo murmurou.
Aí Deus tirou o povo do Egito, e o povo foi liberto de maneira milagrosa. E logo que começou a caminhar no deserto, o povo murmurou contra Deus porque não tinha pão. Aí Deus mandou o maná, milagrosamente para sustentar o povo murmurou porque não tinha carne. Aí Deus mandou carne e o povo murmurou. Durante 40 anos o povo murmurou. E o povo entrou na terra prometida e continuou murmurando. E nós não somos diferentes daquele povo. Deus nos abençoa e nós murmuramos. Deus nos abençoa mais e nós continuamos murmurando. Quantas vezes murmuramos? Da vida que levamos, da casa que moramos, da comida que temos na nossa mesa, da roupa que vestimos, da escola que estudamos, da família que temos, da igreja que frequentamos. Quantas vezes murmuramos contra Deus, contra os irmãos? E Paulo prossegue e diz, segundo lugar, que eles deviam fazer tudo sem contendas. A palavra grega para contendas também traz uma ideia de conotação legal, de dissensões e litígios. É a mesma palavra empregada lá em 1 Coríntios 6, quando eles chegaram ao ponto nessas contendas e litígios de levar uns aos outros aos tribunais seculares. E por que agir com contenda e murmuração é uma atitude tão reprovável? Primeiro, porque ela está muito distante do projeto de Deus no capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Segundo, porque esta atitude obstaculiza a causa de Cristo entre os descrentes. Se um descrente olha para você e para mim, e vê você e eu murmurando, contendendo, ele vai ter uma ideia distorcida e equivocada do cristianismo. E terceiro, é porque talvez, ao longo da história, mais igrejas se dividiram por causa de contendas e murmurações do que por causa de heresias e erros doutrinários. Então Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor e fazei tudo sem murmuração nem contenda. Segundo lugar, a salvação é demonstrada através de uma conduta irrepreensível. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Tem 3 coisas aqui que eu chamo a sua atenção. Primeiro, os crentes devem se tornar irrepreensíveis. Olha aí o versículo 15. Irrepreensíveis. E essa palavra, ela tem a ver com a nossa conduta diante do mundo. A ideia é a seguinte, que você deve viver de tal maneira no mundo que você não dê brecha para ninguém levantar o dedo contra você. Você não abre flanco para ninguém falar mal de você. Você não dá brecha para que as pessoas maculem a sua honra. Você deve ter um caráter semelhante ao caráter do Pai, para que sejais perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Essa é a ideia. A segunda palavra, os crentes devem ser sinceros. Essa palavra grega é extremamente importante. Essa palavra significa não adulterado, não misturado. E ela foi usada para não misturar água com o leite, ou não misturar o vinho com outra substância. Também esta palavra foi usada na metalurgia, para não misturar algo nos metais nobres. Metal puro, como ouro puro, como cobre puro. Mas esta palavra também foi usada para a confecção de vasos. E aliás, foi aqui que esta palavra foi cunhada para o nosso vocabulário. Sincero vem do latim sem cera. Porque quando as pessoas iam construir os vasos, muitas vezes alguns vasos saíam com defeito. E esses oleiros então tapavam essas trincas, essas rachaduras com cera. De tal maneira que o comprador não conseguia perceber o defeito. E aí comprava esse vaso, levava para casa. E quando esse vaso era exposto à luz e ao calor do sol, esta cera derretia e revelava o defeito do vaso. Isso levou então esses compradores exigirem ao comprarem o vaso, eu quero um vaso sem cera. E daí surgiu a palavra sinceridade e sincero. Sincero é aquele que não esconde as suas rachaduras existenciais atrás da cera, da máscara. É aquele que é íntegro. Terceiro lugar, irmão, os crentes devem se tornar filhos de Deus inculpáveis.
no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se a ideia de sincero é a nossa vida diante de nós mesmos, esta palavra que aparece aqui no versículo 15, para inculpável, é a palavra que aparece na nossa relação com Deus. E esta palavra é a mesma palavra para um sacrifício, que tinha que ser sem mancha, sem mácula e sem defeito. Você e eu precisamos ter uma vida que possa ser apresentada no altar de Deus como um sacrifício a Deus. E isso não é numa redoma de vidro. Isso não é numa quarentena espiritual. Isso não é numa estufa espiritual. Projeto de Deus é que nós vivamos essa espécie de vida, mesmo no meio de uma geração perversa e corrupta, como Daniel viveu na sociedade babilônica. Terceiro lugar, irmãos, a salvação é demonstrada através de um testemunho notável. Olha o versículo 15b. Na qual, na geração pervertida e corrupta, deveis resplandecer como luzeiros no mundo. Eu acho isso maravilhoso, porque esta palavra, luzeiros aqui, ela só aparece aqui, e mais outra vez, no Novo Testamento. Esta palavra significa luminares, e a mesma palavra que a Septuaginta vai usar para o capítulo 1, versículos 14 a 18, quando fala do sol, da lua e das estrelas. O que Paulo está dizendo é que nós devemos ser os grandes astros de Deus na sociedade. É que a sociedade está sem luz, e que Jesus Cristo é a verdadeira luz, e nós refletimos no mundo a luz verdadeira do Senhor Jesus Cristo. A última ou a outra vez que essa expressão vai aparecer no Novo Testamento, em Apocalipse 21:11, quando fala lá da glória de Deus e do brilho da igreja como de pedras preciosas, já está falando da igreja glorificada. Nós devemos brilhar neste mundo, nós devemos resplandecer neste mundo. Finalmente, para concluir o nosso estudo, a salvação é demonstrada através de uma fidelidade inegociável. O versículo 16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Temos que entender a palavra preservar aí, porque a palavra preservar traz a ideia de um hóspede oferecendo, ou melhor, do dono da casa oferecendo uma taça de vinho para o seu hóspede. A ideia aí não é de reter a palavra só para si, de guardar a palavra para si. A ideia aí é de você preservar a palavra no sentido de ter essa palavra da vida para distribuí-la, para reparti-la, para compartilhá-la, como você reparte algo para o seu convidado. Eu acho isso maravilhoso, por duas razões. Primeiro, porque Paulo está falando da palavra da vida. Irmãos, a Bíblia Sagrada é um livro preciosíssimo, porque este livro é vivo. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é a palavra da vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Quando você presenteia a alguém a palavra de Deus, dá a alguém a palavra de Deus, você está dando algo vivo, que tem vida em si mesmo. Algo que pode penetrar no coração de uma pessoa. O conceito bartiano da Bíblia foi muito equivocado e desastrado, porque o conceito bartiano da Bíblia levou a ideia de que a Bíblia só é a palavra de Deus quando ela interage com você. Ou seja, tirou da Bíblia o poder inerente de ser palavra de Deus. Eu quero dizer que a palavra de Deus é palavra de Deus em si mesma. Ela tem poder em si mesma. Ela é viva. Ela é viva. Então, leia a Bíblia, distribua a Bíblia, pregue a Bíblia, presenteie a Bíblia, leve a palavra de Deus a outras pessoas, reparta esta palavra com outras pessoas. Mas aí, em último lugar, em segundo lugar, a necessidade da igreja trabalhar enquanto é tempo. Olha que Paulo está dizendo o seguinte: para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo o seguinte: vai ter um dia de prestação de conta. Vai ter um dia em que as nossas obras serão pesadas. Vai ter um dia em que nós vamos comparecer diante de Deus e Deus vai perguntar para nós: meu filho, o que é que você fez dos talentos que eu coloquei nas suas mãos? O que é que você fez com a palavra da vida que eu lhe confiei? Você a distribuiu? Você a compartilhou? Você a repartiu? Ou você a reteve orgulhosa e egoisticamente só para você? Você vai comparecer diante de Deus
de mãos vazias. Você não tem todo o tempo, porque a Bíblia diz que já está marcado um dia em que nós teremos que comparecer diante de Deus para prestar conta da nossa vida, para fazer um balanço final e para darmos conta da nossa mordomia. O tempo de fazer é agora, o tempo de trabalhar é agora. E Deus conta com você e comigo, porque a Bíblia diz que nós somos, nesse sentido, cooperadores de Deus, levando a palavra de Deus, a palavra da vida, para todos aqueles que dela precisam. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje, que Deus nos motive, que Deus nos use para o louvor da sua glória. Amém.